Bom dia, alunos do sétimo ano do curso de Colégio Futura. A gente vai retornando nossas atividades. Então, hoje a gente está falando sobre o Renascimento artístico e cultural. Foi o último capítulo no qual a gente trabalhou antes de entrar de recesso, né? Eu já havia passado para vocês fazer a leitura desse capítulo. E dando sequência, eu gostaria que vocês retomassem a leitura desse capítulo, né? Que começa na página 408 do livro 2. Retomem a leitura e faça até a página 416. Em seguida, eu quero que vocês façam os exercícios da página 416. A gente tem dois exercícios, né? O exercício 1 e o exercício 2. Esse exercício, eles vai fazer, no exercício 1, estabeleça a diferença entre o modelo de vida medieval e humanista. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês percebessem aqui, antes desse capítulo, a gente estava estudando a África, mas antes da África, a nossa primeira matéria que a gente viu foi a Idade Média, então a gente estava tratando a respeito da Europa, né? E aí depois a gente tratou um pouco sobre a expansão marítima, né? Mas, lembrando que aqui a gente retoma a Europa e que naquele período onde a gente estava estudando a Idade Média, espero que vocês lembrem disso, né? Nós trabalhamos isso e ainda estávamos em sala de aula, a gente tratava da importância que a Igreja Católica tinha nesse período. Importância essa que se dava nos aspectos artísticos, nos aspectos culturais e também nos aspectos intelectuais, na produção do conhecimento, não é? Quando a gente fala, né, na Idade Média, a gente vai falar que aqui existia ali uma relação de poder que a Igreja Católica tinha em dizer o que era certo e o que era errado, até mesmo influenciava na produção do conhecimento, né? Aquilo que deveria ser registrado, aquilo que deveria ser descartado. Então, no humanismo a gente vai ter uma relação diferente. Então, nesse sentido aqui, a explicação para a vida na Idade Média está relacionada com a Igreja, com Deus, ou seja, com os dogmas da Igreja, com os preceitos da Igreja, com base na religião católica. E aí a gente vai perceber agora que com o humanismo, com o Renascimento, os homens vão passar a ser os protagonistas das suas próprias histórias. Vão ser eles que vão ser responsáveis pelas transformações, vão se colocar no protagonismo, certo? Então é isso que eu quero que vocês percebam, que essa mudança de paradigma que vai ter da Idade Média para esse período do Renascimento. Então a gente vai estar estudando aqui por que Renascimento, né? Porque eles vão estar retomando as ideias clássicas. Clássicas, quando a gente fala clássica, a gente está falando lá da Grécia Antiga, né? Onde existiu ali o surgimento da filosofia, e eles vão retomar esse pensamento clássico, e isso vai influenciar no campo artístico, no campo intelectual, e aí vão buscar explicações racionais para a existência humana, tá certo? Então, essa é o princípio. Então, eu quero que vocês leiam essas páginas que eu solicitei. Em seguida, façam os exercícios. E a gente, durante a nossa aula, a gente retoma a discussão. A gente tira as dúvidas que vocês vieram a ter. E a gente vamos dar sequência dessa forma. Certo? Então, pessoal, agora nossas aulas vão ser assim. A gente vai ter um primeiro momento de aula gravado. E em seguida, a gente vai ter a nossa aula ao vivo. E só um outro recadinho para vocês, que quando entrar na aula, aqueles que não for abrir a câmera, que coloquem o nome de vocês, tá? Porque a gente vai dar print na tela e isso vai servir como a chamada. Então eu peço que vocês, aqueles que não for ligar a câmera, né, que pelo menos coloquem o nome de vocês mesmo, tá bom? Para que a gente mantenha o controle de quem está frequente na aula e aí atribuir os pontos de participação, tá bom? Então encerra por aqui, daqui a pouco a gente se encontra
Até mais, pessoal!